Olá, gente! Vamos começar mais uma live hoje. A gente vai falar de fome emocional. Eu vou conversar com a Priscila, que é endocrinologista. Bom, então, eu sou médica, fiz a minha especialização em endocrinologia e metabologia e terminei recentemente a medicina bioenergética também, me certifiquei agora. Obrigada. Então, eu trabalho em dois consultórios, né? Numa clínica de especialidades de óleos e especialidades, na verdade, que é o COI, aqui em Taubaté. E também divido o consultório particular com a minha irmã, que é dermatologista, aqui em Taubaté também, no Square. E junto com a minha mãe, que é psicóloga também. Que Que legal. faz orientação parental e toda a parte também de cognitivo comportamental. Que bacana, que legal. Por favor, você também agora se apresente. Combinado. Bom, para quem é seguidor da Pri, eu sou psicóloga e neuropsicóloga, né? Tenho especialização em neuropsicologia, PNL. Tô terminando uma de hipnose agora, mas parou por causa da pandemia. Então, eu fiz esse um ano que passado. E esse ano, como a gente ia focar bastante na parte prática, então foi bom dar uma pausa para a gente poder voltar com mais segurança, né? Digamos assim. Muito legal. Acho que basicamente isso. Trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, gosto da Mames, que acabou de entrar, inclusive. Olá, Mames da Pri. E que eu bom. Acho que é Joia. isso. Vamos lá. Vamos introduzir, então, o nosso tema. A Pri tinha vindo falar comigo pra gente falar sobre fome emocional, como ela mesma falou, ela é endócrina, então acho que tem assunto pra enorme, né? A gente até chegou a comentar algumas coisas pra gente citar, talvez não dê pra falar tudo que a gente gostaria de falar, né, Pri? Mas eu acho que é um bom começo. Então, antes da gente falar do assunto da fome emocional primeiro, Pri, eu acho que seria legal se você puder falar um pouquinho da fome fisiológica, né, para explicar um pouco da fisiologia do corpo, tudo mais, e depois eu entro com essa questão mais emocional mesmo. Fome Pode emocional, ser? né? Joia. Isso. Vamos classificar, né? O que é fome fisiológica. Perfeito. Então, como uma resposta do nosso corpo fisiológica, quando a gente fala fisiológico, o que significa isso? É o natural, né? Quando a gente está diminuindo os níveis de glicemia, níveis de insulina, que são hormônios, né? E são aspectos do nosso corpo que vão liberando no nosso cérebro o estímulo para, nossa, tô precisando voltar a ter energia, tô precisando voltar a me alimentar. Através dos 5 sentidos, isso é ativado, através dessa queda sanguínea dos hormônios também é ativado. A gente tem uma série, eu não vou falar cientificamente aqui, acho que não é o caso, mas isso começa a ativar vários hormônios que vão lá no nosso cérebro, incluindo grelina, por exemplo, no intestino, no estômago, no pâncreas, que eles vão sendo liberados e vai ativando o centro da fome no nosso cérebro, principalmente no hipotálamo. Lá no hipotálamo, quando essa informação chega, ele começa a ter uma série de liberações para a gente começar a buscar alimentos, carboidratos, o cheiro fica mais aguçado. Então, a gente começa a buscar comida, né? Basicamente é isso. Quando a gente come, então, beleza, comi. Imediatamente, quando a gente começa a comer, o seu sistema digestório vai começando ele é extremamente inervado pelo nosso sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, a fome começa a ativar o sistema nervoso simpático, que é o nosso sistema de sobrevivência. Quando eu já comi, eu começo então a ativar e faz parte da digestão o sistema parasimpático, onde você fica relaxado e você fica com toda a circulação sanguínea concentrada para absorver o máximo que você conseguir na digestão. Essa digestão acontecendo, ela vai liberando um monte de incretinas digestivas, né, intestinais, GLP-1, nossa senhora, é tanta coisa. Muita coisa, é muito nome, né, científico. NPI, né, a gente começa a própria leptina pela reserva Opa, deixa eu ligar aqui. Tá.
a famosa leptina que a gente vive falando, né, dela, que é o hormônio da fome e tudo mais, todo mundo tem medo dela. Mas veja, na verdade, ela começa a ser liberada quando as reservas no nosso estoque de gordura, de energia, começam a ficar suficientes. E aí ela começa a ser liberada na corrente sanguínea, vai para o nosso hipotálamo de novo com a informação: galera, tô saciado, pode começar a parar de comer. E ela começa a gerar, inclusive, uma termogênese. Por quê? Você começa a produzir mais ATP, obviamente. A gente começa a ter energia devido ao que a gente está comendo. Isso vai produzindo mais energia, gera uma termogênese, você começa a acelerar o seu metabolismo e você começa a distribuir essa energia para todas as células do seu corpo. Perfeito. Basicamente, muito basicamente, eu tô falando aqui, tem um monte de hormônio incluindo, mas eu acho que falando dos principais, leptina, grelina, a gente começa depois, ao longo do que a gente vai falando, a desenvolver mais especificamente os que tem curiosidade de saber, e você também vai poder falar bastante dentro da neuro. Acho fantástico isso. Então, assim, a fome fisiológica, pro paciente, o que seria interessante ele entender, né? É o momento que ele começa a sentir, nossa, tá sentindo cheiro de comida, sabe assim? Tá lá na casa do fulano. O estômago tá roncando, ele começa a ter uma prostração, ou seja, ele começa a ficar mais cansado, ele não começa a render. Então, isso são sinais de fome fisiológica, tá? Eu acho que é legal a gente reforçar isso. E aí, deixo para você falar da fome emocional. Legal. Eu acho legal falar, Pri, dentro disso tudo que você estava comentando, a gente vai fazer até falar pro pessoal várias interseções, a gente vai cruzar várias vezes os assuntos. Várias. Então, assim, para quem tá entrando e puder, inclusive, os nossos coraçõezinhos, quando vocês clicam, vocês informam para outras pessoas que a live já começou, tá bom? É uma forma também da gente divulgar para outras pessoas. Não sabia isso. Que a live começou e o Instagram vai avisando. Então, quem estiver curtindo aí, quiser ajudar a divulgar para os outros poderem estar acompanhando, também é um adeno, tá bom? Então, vamos lá. Fome emocional. Acho primeiro, antes da gente falar sobre qualquer coisa, falar sobre essa parte que você falou, neurológica. Esses dias eu tava lendo, não sei se você conhece uma neurocientista super famosa chamada Carla Tiepo. Ela é muito boa. E ela tava explicando numa dessas palestras dela de neurociências. E ela tava falando que... Claro. Só prender a minha cachorra. O cachorro. Gente, enquanto isso, espera aí só um minutinho, porque a Pri vai prender. E coraçãozinho pra ajudar a gente. Pronto, voltando. Então, falando nessa parte neurocientífica, ela estava falando que quando a gente está com fome, a tendência é a gente buscar coisas que dão energia, que é o carboidrato, o açúcar, tudo aquilo que vai gerar uma ativação no nosso mecanismo de recompensa de forma rápida, bem rápida, né? Então, assim, vamos começar a pensar sobre o que gera a gente buscar comida, não só na fome fisiológica, estresse. Estresse, por exemplo, é uma coisa que faz a gente buscar comida. Por que a gente busca comida quando a gente está passando por transtornos de ansiedade, estresse, depressão? Porque dentro do processo do mecanismo de recompensa neurológico, no núcleo accumbens, que é uma regiãozinha lá no meio do nosso cérebro, a gente vai buscar essa recompensa rápida, vai gerar essa sensação de prazer, e aí você vai ficar, entre aspas, bem, porque é um mecanismo de recompensa de curto prazo, que automaticamente depois você fica mal de novo. E aí você come mais, digamos assim. Então, as pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, estresse crônico, tudo isso são pessoas que são mais propensas a comer emocionalmente, por causa de todo esse sistema neurológico. A fome emocional, desculpa te interromper, imagina, ela seria caracterizada assim para o paciente entender, né? Para os meus pacientes que estão aqui, que eu estou vendo alguns, que eu falo muito isso para eles em consultório. Então, nada melhor do que uma especialista para dizer assim uma definição. Fome emocional. Quando eu falo disso, eu estou querendo dizer o quê? Né? Resumido bem no chulo, a fome não fisiológica. Então não é o roncar da barriga, não é você se sentir cansado depois. É principalmente quando a gente observa que a gente está passando por alguma situação que gerou um desconforto emocional prévio na gente.
Ok. Por exemplo, eu tive um conflito no trabalho, tive um conflito familiar com o meu parceiro, ou então eu tô meio frustrado com a minha vida, com as coisas como estão acontecendo hoje. Geralmente tem uma situação estressora antes de eu comer, né? Alguma situação emocional antes de eu comer. Então, Há um os desequilíbrio, gatilhos. né? Nesse sistema Isso, mesmo de ativação simpático parasimpático, no qual, para a gente fisiologicamente poder digerir, eu tenho que estar em parasimpático dominante, que é perfeito, esse sistema de descanso, eu tô relaxado, tô comendo bem. Se eu tô nesse perfeito, simpático aqui estressado, não vou saciar, porque ele não perfeito, libera os hormônios para isso. É o perfeito. parasimpático que libera, né? Exato, exatamente. Então, acontece por essa forma. E outra Beleza. coisa do estresse que você acho que pode contribuir um pouquinho Vou, mais nesse vou sentido falar. antes de eu sequenciar, é que a gente estava até conversando antes da gente fazer a live sobre a questão do estresse crônico. Então, assim, vamos pensar que a pessoa ela está começando com alguns problemas ao longo da vida dela. Quando a pessoa já começa a resolver essas questões, a chance dela entrar para algum tipo de mecanismo compulsório, seja comida, seja compra, qualquer disfuncionalidade, digamos assim, é menor, porque ela vai conseguir trabalhar em tempo hábil para isso. Agora, vamos pensar pessoas que passam muito tempo para buscar uma ajuda profissional ou para fazer algum tipo de movimento que possa sanar as questões que estão levando a esse estresse crônico. Então, vai passando tempos e tempos e tempos com essa liberação intensa e prolongada de cortisol. Vamos pensar Beleza, nisso. vou falar. Você vai falar Então, nisso. vamos lá. Esse estresse crônico nada mais é do que esse loop. Eu até brinco com os meus pacientes. Você está num loop ligado no sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático, ele causa dentro do nosso eixo gonadal, hipotálamo, hipófise, adrenal, né? Adrenal é uma glândula que fica em cima do rim, produtora de corticoide, cortisol, vamos dizer de maneira genérica, né? Adrenalina, enfim, ou vários outros hormônios. E o que está acontecendo? Vamos lá. O cortisol, quando você está estressado, você ativa esse sistema simpático. Essa hiperatividade do simpático vai aumentar a pressão sanguínea, vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar a frequência cardíaca. Então já começa aí aquelas pessoas a ter a tendência a hipertensão começarem a apresentar no momento do estresse. Começa tudo aí. Isso libera também o próprio aumento da pressão arterial, ativa a nossa adrenal a produzir mais cortisol. Então, isso já é um sistema de ativação também. Sim. A outra coisa, quando eu estou estressada no sistema nervoso central, eu estou no sistema simpático, eu estou ativando o meu modo sobrevivência. Meu modo sobrevivência começa a ativar a liberação hipofisária, hipotalâmica de CRH, que vai estimular a adrenal a liberar, a hipófise a liberar a CTH, que vai estimular a minha adrenal a produzir mais cortisol. O cortisol, ele vai aumentar a deposição de gordura visceral. Por que isso é importante? Porque a gordura visceral, ela vai causar uma resistência à ação da insulina. O que a insulina faz? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que coloca glicose, ou seja, a energia, o combustível da célula para dentro da célula. Então, para a célula ficar se sentindo saciada, vamos dizer assim, ou seja, ela mandar a resposta de todas as suas células para o seu cérebro de que você está saciada, você precisa ter glicose dentro da célula. Sim. Quando eu começo a ter resistência à insulina por aumento dessa gordura visceral causado pelo cortisol, eu começo a ter uma célula sem energia. Então, olha que incoerência. Eu como, entra glicose, eu passo a minha digestão, entra glicose no meu vaso sanguíneo, porém, por resistência à insulina, eu não consigo colocar essa glicose que está no vaso dentro da célula. Então, a resposta que eu começo a ter do meu cérebro é que eu estou com fome ainda, mesmo sobrando glicose. Isso vai gerar o quê? Qual que é o nome que a gente dá nisso? Quando a gente colhe o exame desse paciente? Diabetes, né? Porque ele está com excesso de glicose e excesso de insulina. Porque esse aumento de insulina, quando ele começa a passar dos níveis fisiológicos, ele começa a também aumentar
adipócitos, que são as células de gordura. Então, ou seja, começa a virar um ciclo vicioso. Sim. Tá entendendo? E tudo isso acontece pelo estresse emocional. Não é só por isso. Mas especificamente, nós estamos falando aqui que de uma forma emocional, esse é o tema da live, né? Então a gente está falando que essa hiperativação do sistema nosso de sobrevivência gera no nosso corpo toda essa cascata hormonal que se retroalimenta. Sim. E aí, no nosso tratamento, daqui a pouco, a gente vai falar como quebrar esse sistema, né, vicioso, esse ciclo vicioso. Então, eu acho que dessa forma, acho que ficou claro como que isso acontece. E eu acho que um adendo importante, Pri, assim, se você quiser também ampliar à vontade, dentro de alguns novos estudos que eu venho lendo, né, a respeito, tem um livro bem interessante, depois eu vou comentar, que fala que esse estresse crônico vai favorecer também o aumento da produção da grelina, que é o hormônio da fome. Então, uma pessoa que é muito estressada de forma crônica e muito ansiosa, ela vai sentir mais fome ao longo do dia. Então, você vai estimular. É exatamente isso. Por quê? A célula está sem glicose. Então, o estímulo para ela comer, para a pessoa comer, ainda está sendo liberado. Porque ela está sem energia. Então, o que a célula pensa assim, como uma medida preventiva, ao mesmo tempo vai acontecer o quê? O corpo está desesperado, tudo vai acontecer. Ele vai liberar todos os hormônios que estimulam a pessoa a comer. A pessoa, então, vai... olha só, é bem a clínica mesmo. Começa a acontecer a clínica da síndrome metabólica, né? A gente não tem como não falar disso. Ou a Cushing, né? Exatamente. Não, isso até, assim, em casos de fadiga já, onde a gente começa a ter um hipercortisolismo. O Cushing já é mais até tem a síndrome e tem a doença, né? A síndrome são os sinais parecidos do hipercortisolismo a longo prazo. A pessoa apresenta os sinais da doença de Cushing. Que é essa face arredondada, a cintura visceral abdominal bem importante, estrias abdominais, hipertensão, enfim. Mas quando eu quero dizer assim, quando a gente está num estado de hiperestimulação dessa... calma que eu me perdi um minuto. Quando a gente tá falando da grelina e do cortisol. Exatamente. Quando o cortisol ele tá ficando aumentado por conta desse tecido adiposo que ele começa a aumentar. E aí ele começa a gerar essa cascata de fome na célula, mas dentro do sangue tem muita glicose, muita insulina. Ou seja, eu começo a inflamar os meus vasos. A minha célula começa a mandar a resposta para o meu sistema nervoso central, que eu tô com fome ainda. Então ele começa a quebrar reservas de energia. Reserva de energia é quebra de glicogênio. Então essa pessoa começa a diminuir massa muscular, que é a minha reserva de energia. O corpo começa a falar: gente, tá faltando comidinha para a célula. Como que eu vou liberar mais enquanto ele não faz nada? Porque eu tô tentando avisar ele, né? Essa pessoa. Eu tô deixando ele irritado, eu tô deixando ele estressado, eu tô fazendo ele perder a memória, eu tô fazendo ele não dormir direito, entendeu? E aí ele não tá fazendo nada. Então, a gente ainda tá falando que a pessoa não tá mudando nada. Sim. O que vai acontecer? Ele vai quebrar toda a reserva de energia para tentar disponibilizar para esse corpo o máximo de glicose, porque a insulina não tá... Ela tá resistente, né? Tá tendo uma resistência à insulina. Sim. Então, assim, por isso que existem medicamentos que vão diminuir essa enxurrada de glicose que a gente joga no sangue, mas na verdade dentro da célula tá faltando. Né? Então, por isso, essa abordagem, inclusive, de buscar alimentos mais doces. Entendeu? O carboidrato, você vai buscar o carboidrato, você vai gerar aquilo, porque por N motivos que a gente pode falar disso na abordagem, na anamnese do paciente, mas também por essa questão fisiológica, de que o corpo, ele tá tentando buscar glicose desesperadamente de todos os lugares que ele conseguir, entendeu? Perfeito. E é interessante, Pri, que assim, por que acho que eu tô focando tanto no estresse? Porque não sei como é que é dentro da sua prática clínica com os pacientes, tanto com obesidade ou não, né? Só uma disfunção alimentar. É ansiedade. Então, sempre ansiedade, comer por ansiedade.
E aí tem um adeno que eu acho que é bem interessante de citar, não sei como que você vê isso, ou se você já tem alguma informação a respeito disso, mas a gente coloca sempre muito falando de todo esse circuito, principalmente vinculado a cortisol. E aí, olha que coisa interessante, esse excesso desse cortisol por esse estresse crônico, pela ansiedade e tudo mais, ele vai atrapalhar o funcionamento das funções executivas. Então, funções executivas, região frontal, falando de uma forma mais simples para o pessoal que está assistindo a gente, região frontal, essa função executiva na região frontal do nosso cérebro é responsável por coisas importantes, como o controle da nossa atenção, memória operacional, que é o nosso planejamento e a nossa organização, e principalmente o controle inibitório, que é o nosso impulso. Então, se a gente é uma pessoa mais ansiosa, a gente é uma pessoa mais estressada, a gente não tem um bom gerenciamento emocional, o que vai acontecer? Nesse aumento desse cortisol e nessa dificuldade das minhas funções executivas trabalharem de forma mais funcional, mais correta, equilibrada, 100%, né? Exatamente. Eu vou ficar mais impulsivo. Então, o meu filtro e o meu senso crítico com relação a pensar no que eu vou fazer, a pensar sobre a minha alimentação, a pensar na minha rotina, isso vai ser totalmente atrapalhado pela minha ansiedade e meu estresse. Então, a primeira coisa que surgir na minha mente, eu vou basicamente acatar porque o meu senso crítico e o meu controle inibitório está comprometido por causa do estresse e da ansiedade. Então, por isso que a gente tem muito desses ímpetos de sair comendo. Como você estava explicando essa questão fisiológica do buscar o açúcar, buscar o doce por causa dessa deficiência, etc e tal, vamos pensar que se o seu senso crítico e o seu controle inibitório está deficitário por causa do estresse, o que vai acontecer? Eu vou ceder. E assim vai. Eu vou comer o que é mais fácil, né? O que é mais fácil. E assim, exatamente. eu acho que vale a pena, até eu ia abordar depois, mas pegando o gancho, acho que fica perfeito usar agora. O que acontece? A gente acaba fazendo, quando nós estamos sob estresse crônico, eu aprendi isso na medicina bioenergética, o meu professor, ele dizia que a gente fica reativo. Sim. Então, qual que é o seu banco de dados? É a sua memória, né? E a sua memória e os seus genes. Então, até a gente pode falar disso depois na abordagem diagnóstica, né? Sim. De que hoje tem muitos testes, já vou falar já. Já tô falando. Que hoje existem os testes genéticos, justamente para ver os seus níveis hormonais e como você responde, qual é a tendência genética sua de responder a longo em relação a quanto tempo dura na fenda sináptica o seu hormônio serotonina. Sim. Quanto tempo dura na fenda sináptica? O que significa fenda sináptica? Então vamos lá. Eu tenho uma célula nervosa, neurônio com neurônio, eles despolarizam a membrana para passar uma corrente elétrica e liberar aqui nessa fenda sináptica, nesse espaço entre um neurônio e outro, uma célula nervosa e outra, para então o neurotransmissor, o hormônio, ele é a nossa comunicação, né? Sim. É a comunicação para eu passar a informação do que está acontecendo para o outro neurônio. E aí ele é um neurônio motor, ele vai executar a ação de fazer algo. Mais ou menos, exato, simplificando, perfeito. Só para quem, falando aqui de fenda sináptica, só para vocês entenderem o teste genético. Ele é assim, você consegue medir hoje isso. E por que isso pode ser uma ferramenta de autoconhecimento? Porque você faz esse teste, leva para o seu nutricionista e ele vai usar ferramentas, e até para o seu médico também, ele vai usar alimentos disponíveis que aumentam, então, que te ajudam, então, a manter isso. Putz, vamos supor, eu não fiz esse teste ainda, mas eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma característica que apareceu lá, que eu tenho tendência a ter resistência à insulina. Então, eu já sei que na minha dieta, eu vou precisar usar alimentos de ter uma restrição, né, de glicemia, de aqueles alimentos de muito carboidratos muito longos, de difícil de digestão muito fácil, eu tendo então a produzir muita insulina para ajudar. Isso gera um desgaste da minha célula. Então, são estratégias que a gente pode usar no teste genético, né? Eu tô falando tudo isso porque, como você estava falando, que a gente tem esse centro nosso de reatividade. Então, quando a gente está reativo a algo, a gente vai utilizar o nosso banco de dados. A nossa genética, então o que está escrito lá, é aonde você gasta mais energia.
pensa assim, você tá na guerra, você tá sobrevivendo, você vai gastar energia para pensar o que eu vou cozinhar? Não, você vai pegar o que é mais fácil. Mas você só vai fazer isso porque você tá em estresse. E o sistema nervoso simpático, ele é totalmente para modo sobrevivência. Perfeito. Você vai gastar bem menos energia se você utilizar o que já está pronto de informação, que é a sua memória. Sim. Então aí entra também toda a sua... O que você tem de memória emocional relacionado a estar cansado. Por exemplo, uma das dúvidas que eu recebi na caixinha de dúvidas foi uma colega que mandou assim: ai, Pri, fala um pouquinho sobre como conter a fome emocional quando eu chego cansada do consultório e eu quero comer doce, né? Tipo, isso geralmente à noite. Vou deixar você falar um pouquinho, daí depois eu falo também. Não, tranquilo. Mas é isso mesmo. Eu acho que eu só quis falar dessa questão das funções executivas para as pessoas entenderem por que é tão difícil tomar uma decisão mais consciente quando elas estão sobre estresse e sobre ansiedade. Então, a primeira coisa quando a gente fala de fome emocional é trabalhar isso, é trabalhar essa questão emocional. Então, acho que hoje, mais do que nunca, né, as profissões estão mais integradas, né? Então, a gente fala-se muito dentro da visão da profissão de vocês, da medicina integrativa, mas eu sempre falo pro pessoal do lado de cá da saúde integrativa. Eu acho que independentemente da profissão, da gente cuidar da nossa saúde de uma forma geral, porque como você mesma tá falando, e o pessoal tá vendo, uma coisa tá atrelada na outra, não dá pra separar, sabe? Não dá. Separar só o emocional e só a questão fisiológica. O nosso corpo é um mecanismo só. Então, se um tá desfuncionalizado, vai desfuncionalizar o outro, né? É uma engrenagenzinha. Então, assim, para começar a falar de fome emocional, dentro do meu ver, é a gente falar de questões emocionais que vão atrapalhar o seu discernimento, o seu senso crítico da sua escolha, do teu planejamento, da tua organização. Então, você falou sobre a questão de modo sobrevivência. Na ansiedade, eu explico para os pacientes que é o nosso mecanismo luta ou fuga. Então, se a gente estudar primórdios lá de trás, na nossa sobrevivência, época de clavas, eu falo, bem antigas, a gente ou lutava contra o animal que aparecia, para a gente poder matar e comer ou qualquer outra coisa, se defender, ou a gente tentava fugir daquilo. E para isso, todo o nosso sistema fisiológico vai precisar trabalhar para isso, né? Desde batimento cardíaco acelerado, oxigenação sanguínea, circulação, pressão arterial, tudo. Eu vou ativar minha adrenal. Eu vou ativar todo o meu sistema cortisol, exatamente. Adrenalina, uau, 100%. Cortisol, 100%. Só que o que é o lance? A gente não foi feito para viver em sistema simpático dominante. Não, de jeito nenhum. Que é o que acaba acontecendo na era de hoje, né? Que a gente tá vivendo. Então, assim, algumas coisas. Primeira coisa na fome emocional é isso. As questões atreladas à forma de como a pessoa vive e como tá a qualidade de vida dela hoje. Trabalho, relação familiar, relação afetiva, rotina. Tudo isso vai atrapalhar dela ter um senso crítico, um filtro melhor na organização do dia a dia dela com relação aos hábitos alimentares. Isso vai gerar uma interferência. Outra coisa que gera interferência na fome emocional é a cultura, o meio que a pessoa tá, tanto no país quanto a cultura familiar. Então, por exemplo, eu nasci numa família na qual os meus pais são descendentes de italianos, meus avós são italianos, então a gente come muita massa, a gente come muita coisa assim. Então, você tem uma memória afetiva vinculada a esse tipo de alimentação, que também tem uma alteração na sua fisiologia, porque é um carboidrato refinado que vai trabalhar no teu cérebro. Então, você tem duas conexões importantíssimas aí vinculadas a uma memória afetiva de um hábito alimentar. Então, se a tua família já tem uma disfuncionalidade voltada para alimentação, a chance da pessoa também ter é muito grande. Então, a gente vai ter que trabalhar nessa questão das crenças, né? Do que a comida significa para aquela pessoa. Por exemplo, se a gente pensar na cultura, no processo de infância de cada um de nós, o que geralmente os pais diziam? Não vai deixar comida no prato. Então, a criança tinha que comer até o final, né? Então, coma. Na minha casa, por exemplo, meu pai era o tipo de pessoa que, se a gente não comesse, apanhava. Então, você tinha que comer até o final, forçadamente, né? Então, isso não é saudável, porque, como você mesmo estava explicando da fisiologia, o corpo já diz, parou, já estou satisfeito, né? Só que o pai não tem que comer. Aí você começa a forçar. Então, isso é uma disfuncionalidade. Outra, não pode jogar comida no lixo.
Ah, não pode jogar no lixo, porque se jogar comida no lixo, tem gente passando fome, passando nessa. Sim, tem, mas peraí, vamos separar uma coisa da outra? Vamos guardar na geladeira, vamos congelar, a gente come depois. Cria outra alternativa, né? Mas não forçar a pessoa. Então a gente já tem também, Pri, no nosso histórico de vida, um péssimo hábito de como que a gente olha para a comida. Então, eu tive já pacientes que falavam assim, nossa, mas eu não posso jogar essa comida fora. Eu falei, meu Deus, mas você não precisa jogar fora, você pode congelar, né? Tá tudo bem, congela, você come mais tarde, não tem problema nenhum. Ou, nossa, eu tenho que comer tudo que tá no prato, por quê? Eu falei, colocou demais? Manda fazer uma marmitinha, leva para casa, tá tudo bem. Então, assim, o que a gente foi desenvolvendo a respeito da comida também vai interferir na pessoa, no adulto que a gente é hoje, no olhar que a gente tem pra comida. Então, você vai falar para um paciente seu, por exemplo, que ele vai comer de uma forma mais saudável, etc e tal, até para ele comer o saudável, se ele botou uma quantidade muito grande no prato e não percebeu, ele vai se obrigar a comer porque não pode jogar comida fora, porque tem que comer o que tá no prato, porque os pais diziam que tem que comer o que tá no prato, é falta de educação não comer o que tá no prato, na frente das pessoas. Então, assim, tem muita crença que, por isso que eu falei, é muita coisa vinculada a isso, pra gente entender o que leva a pessoa a ter hábitos de fome emocional, né? Então, eu acho que essa questão da cultura, da família, do hábito é muito grande. Tem, em terceiro lugar, o mecanismo compensatório, que é o que você falou do caso da sua colega, né? Então, eu chego em casa, eu tô muito estressada, eu tô muito cansada, meu trabalho foi muito difícil, eu preciso fazer alguma coisa porque eu mereço, porque eu trabalhei muito, mereço comer. Gente, todo mundo merece várias coisas, mas a questão é, você tá usando só a comida como fonte de alívio do teu estresse. Voltamos à válvula anterior. Então, eu vou falar depois nas dicas que a gente for falar. Uma das coisas é o quanto que nós hoje, como seres humanos, dentro da nossa rotina, não temos hábitos de relaxamento, de desestressar no nosso dia a dia. E aí sobra sempre por quê? A hora que o teu corpo te chegou no ponto estresse total, exaustão, ele vai procurar o que é mais fácil. Aí volta de novo, que é a comida. No luto então, tudo de novo. Então, é um outro ponto. E o último, Pri, no meu ver aí para você seguir mais um pouquinho, é uma coisa que eu já falei no meu Instagram, que é a síndrome do barril sem fundo. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Então, síndrome do barril sem fundo são pessoas que estão num processo de vazio emocional por qualquer motivo que seja na vida delas, e elas tendem a buscar sempre fora alguma coisa para gerar satisfação interna. Então, as pessoas que têm os quadros emocionais, ou não necessariamente precisa ter um transtorno psiquiátrico para isso, pode ser apenas uma questão rotineira do dia a dia que gera estresse para ela vai começar a buscar fora. Então, a comida é uma forma, gastar dinheiro à toa é uma outra forma, se envolver em relacionamentos prejudiciais é outra forma, porque ela vai buscar alguma migalha afetiva. Então, tem várias formas dela estar buscando suprir aquilo que internamente não tá bom. E a alimentação, geralmente, é uma das que mais está atrelada a isso, como busca de compensação. Então, eu vejo esses 4 fatores muito atrelados à questão do que a gente passa hoje na fome emocional. Não sei se você quer falar alguma coisa. Eu acho que dentro dessa abordagem, só para casar, na verdade, é muito lindo isso, né? A gente não conversou exatamente, a gente conversou, mas não exatamente da abordagem dentro do consultório de cada uma, e a gente acaba quase fazendo a mesma coisa. É muito legal. E para você saber como que eu faço no meu consultório, né? E até você pode usar com os seus pacientes. Eu adorei as suas dicas, eu vou usar com os meus. Que é o seguinte, abordagem desse paciente, né? Então, a gente tá falando de pessoas, tá? Eu acho que é super legal a gente falar disso aqui. Não necessariamente a pessoa ela precisa ser obesa, ela estar acima do peso para apresentar a fome emocional. Existem essa pessoa, inclusive, que me falou, que me fez essa pergunta de, putz, eu fico com vontade de comer em casa como sinal de recompensa quando eu chego à noite. Ela é, assim, faz crossfit, entendeu? Então, ela é magrinha, sequinha. Mas ela tá apresentando essa fome emocional. Olha que interessante, né? E aí, qual é a abordagem? Quando eu pego uma paciente que vem reclamando no meu consultório, aqui eu tô comendo demais. Então, são 2 pacientes, né? A abordagem do primeiro paciente, aquele paciente que realmente ele tem um excesso de peso. Tá. E aí a abordagem dele vai ser mais metabólica, incluindo toda essa abordagem multiprofissional, saber mais a fundo se já está apresentando falha no sistema, né? Porque, veja, é tão bonito isso, quando o corpo ele está em estresse crônico e o sistema nervoso simpático ativado constantemente,
o nosso corpo não foi feito para viver nele constante, certo? A gente acabou de Sim. falar disso. Então, nós temos um mecanismo de autorregulação, autorreparo, que é o sistema nervoso parasimpático. Se eu não estou fazendo isso, necessariamente eu estou em simpático dominante. E aí, a ideia é, quando eu estou presa nesse loop aqui do simpático dominante, como que eu vou me sair disso metabolicamente? Aquele paciente obeso com também dificuldade, eu preciso começar a dar consciência para ele. Então, eu começo a fazer uma anamnese dos hábitos alimentares dele. Olha, qual é o seu hábito alimentar? Você belisca ao longo do dia? Você come muito durante o dia? Você come muito nas refeições principais? Você acorda à noite para comer? Porque isso faz parte da minha anamnese para iniciar um processo de consciência dele. Porque, veja, tem paciente que chega, eu falo, eu sei que ele tá ligado aqui nesse loop, né? De simpático, ele não tá se autorregulando. Como que eu vou fazer para ele, então, tomar consciência? Sendo que ele chega para mim e fala, olha, eu não sei por que eu tô engordando. Ou eu não sei por que isso tá acontecendo. Eu faço atividade física, eu me alimento com a nutricionista bem. Então, mas você tem que entender uma coisa. Se você tá em modo sobrevivência, você vai comer alface e vai engordar. E aí? Resolve essa. Por que isso? Porque o seu sistema está em modo sobrevivência. Sim. Tudo que você ingerir vai virar reserva de energia, exatamente. Isso é claro que é uma maneira bem simples de você de eu abordar. Mas para o paciente, ele já começa a tomar ciência de que fala, nossa, então não é só eu cuidar da minha alimentação e da atividade física, eu também preciso cuidar do meu emocional? Sim, precisa. E aí que entra todo o tratamento multidisciplinar, né? Então, esse paciente que chega obeso, voltando lá que eu estava falando das duas abordagens, eu começo a dar consciência para ele do hábito alimentar dele. Depois disso, eu vou fazer ele entender quais os mecanismos que ele pode usar como ferramenta dentro de casa, sozinho, para conseguir trabalhar isso com ele. Ele com ele mesmo, porque eu não vivo com ele. A gente gostaria de ter. Não dá, né? Peraí, é muita gente. Não dá. Então, assim, eu falo assim, bom, vamos fazer uns exercícios. E são 4 pilares. Ó, que coincidência. Tá vendo? O primeiro pilar, que eu até já falei rapidinho disso uma vez nos stories, mas deixo aqui, isso é uma experiência clínica, ok? Eu não... É claro, a bioenergética me ajudou muito a entender como esse mecanismo funciona. A medicina me trouxe a clarificar a fisiologia no sentido de atividade física faz isso, os hormônios fazem isso, né? Mas aí, juntando tudo isso, a prática de alguns conceitos da escola que eu participo de desenvolvimento humano e que eu tenho que aplicar em mim, e isso, né, a gente passa isso, a gente compartilha com os nossos colegas da escola, me ajudou a fazer isso comigo, e aí eu consegui começar a falar, nossa, eu acho que eu vou falar isso pro meu paciente. Vamos ver o que dá. E aí eu comecei a colocar isso, incluir isso na minha abordagem de terapêutica, e o resultado foi surreal. Sem saber que eu não fiz coach, nada de neurolinguística, eu não fiz nada disso, mas foi empírico mesmo. E o que é? É exatamente isso que você falou. Quando que começou... Então eu monto um quadrinho para ele e falo assim, quando que começou você a ganhar peso? Então liga lá para tua mãe e pergunta para ela se... Eu sempre dou o exemplo do cachorro, tá? Que para mim foi quando o meu cachorrinho faleceu. Quando você tinha 5 anos de idade, seu cachorro faleceu, sua mãe falou, nossa, eu lembro que nessa época, a gente, para te deixar feliz, a gente te deu um chocolate, ou você engordou nessa época, você perdeu peso nessa época. Anota. Qual emoção negativa ligada a esse cachorro, a esse fato? Eu senti muita tristeza, eu senti muito isso. Beleza, anota. Qual a emoção positiva que essa memória de cachorro te lembra? Ele me lembrava carinho, afeto, anota.
E aí eu falo assim, né, o paciente me perguntou assim, Pri, mas e se eu não lembro, né, da época que eu senti? Beleza, se fosse hoje, porque dá na mesma, né? O cérebro não sabe diferenciar, ele é atemporal. Sim. Se fosse hoje, o que você sentiria com a morte desse seu cachorro que foi importante para você, né? E aí, por último, eu coloco nessa tabela quais emoções, quais fatos hoje, ou quais ações suas hoje te trazem também esse sentimento positivo que esse cachorro te dava. Por que isso? E aí entra a parte bem legal. Você vai saber falar isso, né? Quem sou eu, mas depois você exemplifica um pouco. Nós temos uma sinapse no nosso cérebro, nós temos os mapas neurológicos, né? Então, pensa assim, para as pessoas entenderem, é um trilho de trem, né? E aí, cada lugarzinho vai ligando os pontos, igual ligando os pontos, dentro do nosso cérebro, né? E aí, quando você tem uma forte sinapse muito bem já estabelecida de eu tô triste, eu como. Eu tô ansiosa, eu como. Aquilo já tá muito forte. É uma sinapse muito antiga pro seu cérebro, vamos dizer assim. Para você modular isso e fazer novas sinapses, ou seja, claro, a terapia ajuda, não tenha dúvida, a fazer novos caminhos, né? Alternativos para levar também aquela emoção que a comida traz. Porque é isso que a fome emocional, na verdade, a gente vai procurar porque você quer saciar aquela falta que é do barril, né? Que você acabou de explicar. Ela eu quero algo agora, entendeu? Tipo, Então, mas já tá muito forte no seu cérebro essa sinapse. Quando você faz essa tabela, você faz o diagnóstico, você tá fazendo, não sou eu. Ele não vai dar essa tabela para mim, entendeu? É para ele. Ele faz essa tabela e ele vê qual o padrão dele, negativo, vamos dizer assim, de emoções que levam ele à compulsividade da comida. E aí, qual a emoção positiva ele busca? Eu tenho certeza, e aqui a gente, né, meu Deus, que não é só comida que vai te trazer saciedade, realização, paz, né, enfim, afeto, né? Carinho, segurança. Nossa, quantas pessoas me falam isso, que comem para ter segurança? A comida me traz uma paz, né? E então, quando você começa a fazer essas outras ações que também te trazem isso, ligar para uma amiga legal, sair para passear com a sua mãe, sair com o seu cachorro novo, né? Isso também te traz aquela sensação. Quando você estiver mal, você vai fazer isso. Você não vai buscar comida. Por quê? Quando você fizer isso, você vai estar reforçando para o seu cérebro um novo caminho, uma via alternativa, né? E as recompensas, e o clássico disso é aquilo. Doutora, emagreci 2 quilos, então eu me dei de presente comer um McDonald's. Falo, ai, que legal que você perdeu 2 quilos. E comeu o McDonald's. Mas a gente acabou de reforçar a mesma sinapse, que é o quê? Comida. Então, recompensa ficou gravado no seu cérebro como comer. Então, não, pelo amor de Deus, não façam isso. Não se recompense com comida. Você perdeu, você eliminou, né? A gente fala, quem perde acha. Você eliminou os 2 quilos que você queria? Maravilhoso, você tem que sim ser recompensada. Qual a emoção que te deixaria feliz, realizada, satisfeita? Vai lá na sua tabelinha e vai fazer as coisas alternativas que você marcou ali. Porque o seu cérebro precisa dessa recompensa, né? Você sabe disso. Sim. Ele precisa ser reforçado. É um mérito seu, né? Você bater e falar, putz, eu consegui. Fui lá na academia, beleza. Então, você precisa desse reconhecimento para o seu cérebro, é super importante. Aumenta a sua autoestima e, obviamente, vamos lembrar, eu aumento a endorfina, eu aumento a ocitocina, que vai agir aonde? Vai agir lá naqueles 2 núcleos que a gente falou no começo da live. No primeiro núcleo da saciedade, ele vai estimular e ele vai inibir o núcleo da fome. Então, olha como é importante você se recompensar, sim.
Sim. Mas saber que não é através só da comida que você vai fazer isso. Comer é muito bom, a gente não vai ser hipócrita de falar que não, né? Lógico que gera também esse prazer e tal. Mas a gente precisa, sim, desmistificar, como você falou, essas crenças desde da nossa infância, que as pessoas que fizeram isso, elas estavam fazendo o máximo com a consciência que elas tinham, claro, né? Mas hoje a gente precisa atualizar, né? Na medicina bioenergética a gente consegue com as ferramentas que o bem que a gente estuda, ele faz o corpo reavaliar essa necessidade de ficar em simpático dominante, entendeu? Então o corpo, você tira a interferência, o corpo reavalia, opa, será que isso é uma ameaça mesmo? Eu preciso entrar em modo sobrevivência agora, entendeu? Sim, perfeito. Não tem, ele vai pro parasimpático, ele se autorregula. E a gente vai ajudando isso através da psicologia, claro, terapias, enfim, autodesenvolvimento. Né? Você pode buscar qual for confortável para você, né? Então, eu acho que era isso, assim. Acho que a gente pode entrar em dicas, né? Já tá quase acabando. Sei. É isso que você falou, Pri, só para reforçar dessa folha que você faz com os pacientes. Na terapia cognitiva, a gente tem uma ficha padrão chamada RPA, que é Registro dos Pensamentos Automáticos. Então, a gente utiliza o RPA para várias funções diferentes. Então, uma das funções, inclusive, é para comportamento alimentar. Então, o que você faz? Você coloca o que o horário do dia, porque geralmente a gente tem horários que a pessoa tem o hábito maior de ter determinados padrões de comportamento, como compulsão alimentar. Então, o hábito que eu recorro à comida é por volta das 10 da noite. E aí, numa coluna, a pessoa anota o que ela estava fazendo naquele momento. Então, eu estava chegando do trabalho, eu acabei de discutir com meu marido, ou eu estava brigando com as crianças para guardar as coisas no lugar. Então, a gente anota o que estava acontecendo naquele momento e o pensamento que ela teve subsequente àquilo que estava acontecendo naquela situação. E aí, colocando numa sequência para algo alimentar, a gente coloca o que ela comeu. Então, ela começa a entender essa pré-sequência para levar ela a comer o que ela comeu. Então, ok, isso te gerou um estresse, isso aconteceu isso, e te levou a comer. Consciência, né? Consciência. Então, em que momentos que isso acontece com mais frequência? De manhã não tem esse problema. Então, às vezes, a manhã dela começou, o dia tá lá no início, ela não tem. Mas no final do dia acontece mais, ou à tarde acontece mais, e a gente usa. Uma coisa que, dentro disso também que você falou, que eu coloco como metáfora, tem a ver com várias coisas que a gente vai acumulando na vida e não resolve. Então, vamos pensar num dia de uma pessoa que é da manhã até o finalzinho do dia e da noite. Quantas coisas estressoras foram acontecendo naquele dia para chegar no final do dia, que é o que geralmente acontece com pessoas com fome emocional, comem mais tranqueira. Então, por que a noite que a gente pede mais iFood, que a gente vai comer os doces e todas aquelas coisas? Porque a sua carga energética do dia findou. Então, acabou. Você consumiu tudo que você tinha de energia mental e aí agora você quer, de uma forma desesperadora, recuperar isso. Estou na minha casa, graças a Deus, o dia acabou, agora eu vou descansar. Né? Que é o fuga de novo, né? Vulgo. Nossa, não vejo a hora de chegar o final de semana. Por quê? Porque pensando nessa metáfora, que é acumulativa, pensa numa pessoa que para cada fator estressor do dia dela, ela pegue um saquinho, coloque uma batata inglesa, amarra e pendura nas costas. Então, aconteceu um problema, ela amarrou uma, aconteceu outro problema, ela amarrou duas, ela começou outra, e assim sucessivamente. Ela vai sair carregando batata, vai ficar pesado pra caramba, e além de pesar, vai feder, porque vai chegar no final do dia, aquilo lá já tá fedendo. Então, ela tá no esgotamento total dela. Por quê? Porque ao longo do dia, ao invés dela não pendurar a batata, ela pendurou. Então, o que é não pendurar a batata? A gente não tem o hábito de ter outras fontes de prazer no nosso dia a dia, na nossa rotina, para não chegar a isso. Porque às vezes a gente se pergunta como é que não ter a fome emocional? A pergunta é, como é que você vai trabalhar o seu dia a dia de uma forma que você não chegue a se findar, esgotar os seus pesos nas suas costas, para que você não vá buscar um mecanismo de recompensa rápido? Então, uma das coisas que eu sempre falo com os pacientes, e não sei, acho que já entra no quesito das dicas, é fazer uma lista de coisas que o paciente gosta de fazer, que ele sente prazer. Pode ser coisa simples. Tomar um bom banho, sair para dar uma caminhada, tomar sol, ligar para amiga, assistir um programa na Netflix, seja lá o que for. E observar, quando ele executar essa tarefa, o grau de prazer que isso proporciona para ele. Por exemplo, dar uma nota de 0 a 10. Isso me proporciona 4, isso 7, isso 10. Aí a gente pega dessa lista toda que ele colocou, 3 coisas que dão mais prazer para ele e a gente vai colocando ao longo da semana dele. E assim, obviamente que o nível dele de estresse
só com isso já cai consideravelmente. Então, assim, a gente precisa ver quais são as outras fontes de prazer que a gente não tá incluindo. Então, eu acordo, eu faço coisas que me estressam, eu trabalho, daí eu me estresso, e aí vai embora. Então, uma das E vai coisas somando, né? O meu professor, ele fala assim, é como se você fosse somando fichinhas naquele... eu já levantei de manhã, bati o pé no dedinho na cama. Aí, pronto, já gatilhou o simpático. Já gatilhou o simpático no trânsito. E aí, realmente, inclusive, as formas... Essa tabela que eu te falei que eu fiz, e aí a gente vai buscando, né? Esse autoconhecimento de o que te faz bem, né? Foi exatamente dessa necessidade. Foi aplicar, na verdade, esses conceitos, entendeu? Sim, perfeito. Não deixar só na teoria. Perfeito. Então, a gente vai remodulando isso, né? Então, a pessoa também pode fazer, tipo, diário alimentar, para ela poder observar os momentos que ela tá comendo cada coisa com mais frequência ou intensidade, para gerar também mais consciência. Dentro desse diário alimentar, ela pode colocar essas atividades prazerosas. Então, por exemplo, agora na pandemia, muita gente tinha o hábito de fazer coisas externas à casa. Viajar, pegar uma praia, fazer várias coisas que era fonte de relaxamento de muita gente. Evidente, era mesmo. Mas agora que a gente está com isso um pouco mais restrito, talvez seja a forma da gente pensar em quais tantas outras fontes de prazer que a gente pode ter para aplicar no nosso dia a dia para diminuir essa ansiedade. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que eu falei pra ela, por que você não reserva um quarto de hotel com uma banheira de hidromassagem e fica numa banheira de hidro? Vá, linda, maravilhosa, você, né? Não precisa de praia, vai lá, põe seu sais de banho, põe seu cheirinho e fica. Ela falou, nossa, por que eu não pensei nisso? Eu falei, também não sei, mas a gente tá pensando junto. E tá pra ótimo, ela foi minha filha, porque eu sou paga pra isso. A verdade tá ótimo. E ela falou, nossa, irmão, e hoje ela coloca isso na rotina dela, por exemplo, né? Entre outras coisas, terapia, mindful eating, eu acho que é muito maravilhoso para ajudar para pessoas que têm fome emocional, que é comer com mais consciência. Tem um vídeo que eu assisti uma vez, Pri, que as pessoas fizeram um teste de comer com os olhos vendados. E eu achei sensacional. Por quê? Porque quando você tá comendo, você tá vendo a televisão, mexendo no celular e fazendo mil coisas. Então, o comando que você tem de consciência da quantidade de comida que está sendo ingerida é baixo. Atenção plena. Exato. E ela vendando os olhos foi sensacional, porque ela comia, e ela comeu assim, tipo, acho que foi 40%, 50% menos do que ela costuma comer quando ela não venda os olhos. Eu achei sensacional. Entra naquilo, né? O nosso cérebro, ele tá captando tudo. É Sim. que ele não te dá consciência. Você não fica consciente de tudo que você capta, senão a gente ia colapsar. A nossa mente não consegue... Porque você não consegue interpretar tudo de uma vez, né? Super gênios não são todos. Não dá, né? Então, a gente tem consciência de 5% do que a gente capta, né? 95% vai para onde? Para o nosso inconsciente. Tá lá. Então, por isso que às vezes você tem um gatilho de algo, você começou a... Nossa, tá me dando fome... E você começa a ficar ansioso e você começa a querer comer. E você nem sabe de onde está vindo isso. Então, mas é porque às vezes, quando você tava comendo, a televisão tava ligada num acidente de carro de uma galera que passou mal na bomba lá, não sei na onde. E aí o seu cérebro captou aquilo. Então, a orientação é uma higiene para se alimentar. O que é a higiene alimentar? É você realmente... atenção plena naquilo que você está fazendo. Porque aí entra, as dicas, né? Que a gente pode começar a falar. De você mastigar devagar os alimentos. Aquela coisa da mastigação de 1000 vezes. Ai, gente, sem estresse, vai. Não precisa mastigar trilhões de vezes. Mas é a consciência na hora de comer, né? Nossa, senta. A primeira coisa, até, inclusive, que eu falo para os meus pacientes, cara, vamos começar a respirar pelo abdômen antes de você comer? Por quê? Porque toda a digestão, para ela acontecer de forma correta, você conseguir liberar todos os hormônios que vão participar da absorção de vitaminas, de entregar para o seu cérebro a sensação de estou saciado, eles começam a ser liberados pelo sistema nervoso parasimpático, que inerva o nervo vago, todo o aparelho digestivo. Quando você faz a respiraçãozinha abdominal, ou seja, eu consegui fazer uma mini meditação, vai, gente? Eu sei, eu também sou gente. Tem hora que não dá tempo de você comer. Mas eu sentei para comer, eu tenho, sei lá, meia hora para almoçar. Eu começo a respirar pelo meu abdômen. Faço cíclico.
Beleza. Eu já me sinto relaxada, entendeu? Porque eu começo a ativar esse meu parasimpático. Então, dopamina começa a ser liberada, você começa a já, ó, abaixar a pressão. E aí você se concentra, você leva, é real isso. Porque quando você tá em simpático dominante, vamos lembrar, eu tô em luta e fuga. Qual é a mensagem? Vasoconstrição central, ou seja, eu não vou digerir bem, porque eu não tô com uma hipercirculação para o sistema digestório, e os meus músculos é vasodilatação periférica, para você, ó, pá. Então, como que você não vai fazer uma leve meditação, uma respiração simples antes de dormir, antes de comer? Dormir também é bom. Também é bom. Antes de dormir também é ótimo. Antes de comer, justamente para você... Veja, a gente está trabalhando, a gente está dando dicas que a pessoa pode fazer em casa, sem ninguém, né? Você fazer o diário, isso que você falou, você respirar, são técnicas muito simples. Pri, isso que você falou, eu não sei, me lembrou uma coisa interessante. O que os avós faziam antes de comer? Rezava, né? Ai, nossa, obrigado por essa comida, não sei o quê. Isso é um tipo de meditação, né? Ninguém sentava na mesa e vamos comer, né? Então todo mundo, muito obrigado, Senhor, por esse alimento, tal. Aí eles começavam a comer, né? Então, assim, você imagina elevar a frequência vibracional da emoção, gratidão, antes de comer? Meu Deus, a vida dá mais do mesmo. Então, quando que vai faltar comida na casa dessas pessoas? Então, assim, a gente entra em outros assuntos, mas é sensacional, é bem isso mesmo, né? É uma meditaçãozinha, né, que você faz antes. E essa parte da meditação, Pri, para quem, assim, quiser e puder criar o hábito de meditação regular de 10 minutinhos por dia, pelo menos isso, daí a pessoa escolhe a busca do que ela quiser, o tipo de meditação que ela quiser. Ajuda nessa parte de trabalhar a função executiva, de não ficar eu vou deixar, também... Exatamente, eu vou deixar. Vai. Que bom. A gente tem 1h50. Eu vou deixar no meu Insta depois um Instagram de meditação, assim, bem rápidas. Não é um cara sensacional, uma amiga que me passou, Vinícius. Eu vou deixar depois o print dele. Obrigada, Má. Obrigada a todo mundo. Pri, obrigada eu. Vai ficar faltando algumas coisas. A gente combina de fazer de novo, fazer parte 2, parte 3. A gente vai fazendo, né, Pri? Eu vou deixar salvo pro pessoal aqui, tá? Acho que é importante, então, só frisar sobre vocês buscarem sempre profissionais para ajudar nesse processo de forma integrativa. O médico, o psicólogo, né? Para vocês terem informação e conhecimento de qualidade, que isso vai ajudar, evidentemente, seja um problema que necessite de um tratamento, ou seja apenas uma disfunção, uma dificuldade, que vai dar esse suporte, né, para fazer um bom trabalho. Então, cuidando das nossas emoções, da nossa mente, cuidando do corpo, as coisas funcionam. Né? Eu acho Integraliza que isso, não tem erro, né? Não tem como errar. Não é? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, manda depois no inbox da Pri. Se quiser alguma dúvida médica, pergunta para ela, porque eu não vou saber responder. Mas se tiver alguma dúvida emocional, pode mandar para mim com relação à fome emocional. A live fica gravada, sim. Espero que vocês tenham gostado, tá? E eu acho que é isso, Pri. Obrigada, foi maravilhoso. Obrigada, adorei. Obrigada. É isso aí, pessoal. Foi muito bom, gente. Vamos ajudar. O que vocês precisarem de dúvidas, eu fico à disposição. Tá bom? Isso. Adorei. E, ó, um beijo. Contatinho da Pri. Beijo, Pri. Um beijo, tchau, amor. tchau. Tchau.